Olá, sejam bem-vindos, estamos de volta no canal Palavra que dá vida ao homem. Você é nosso convidado, tá certo? Fique conosco até o final do vídeo. Com certeza Deus tem algo para você, alguma coisa você vai conseguir extrair daqui deste vídeo e vai conseguir ajudar também outras pessoas a aprender a Palavra de Deus. Vamos de Escola Bíblica Dominical, EBD, tá bom? Quarto trimestre, primeira lição, lição de número 1. O livro de Jó. Texto áureo diz assim: Eis que temos por bem-aventurados que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago, capítulo 5, verso 11. Verdade prática. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Leitura bíblica em classe diz assim, 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivesse no meio delas, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor. Verso 19. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela, com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5,11. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram, ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Bom, esta lição é uma lição muito simples, né? Não tem nada de muito miraculoso, não tem que a gente inventar nada de nada. É uma lição muito simples, muito humana, muito fácil de assimilar, muito fácil de entender, e que ela traz os pontos mais importantes das questões da humanidade desde os seus primórdios, que é o sofrimento do justo e a prosperidade do ímpio. Por que isso acontece? Primeiro ponto, autoria, local e data do livro. O autor de Jó. Quem escreveu Jó? Há várias posições acerca de quem escreveu Jó. Alguns atribuem Jó tenha sido escrito por Moisés e outros atribuem a outros personagens como Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até o próprio Esdras. Mas existem ainda outras vertentes e não se tem de fato uma precisão esclarecida. Mas o fato é que, independente de quem escreveu o livro de Jó, ele registra a história de uma pessoa real, de um homem real, ao qual a Bíblia correlaciona com outros homens de Deus que realmente existiram e que fizeram parte dos planos de Deus. E com certeza é uma coisa inquestionável a historicidade da pessoa de Jó. Quando nós olhamos para esta história de Jó, nós vamos entender como o sofrimento do justo acontece, por que acontece e por que muitas vezes a gente vê o ímpio prosperando. Ponto 2. A pessoa histórica de Jó. Bom, como nós vimos, a Bíblia correlaciona Noé e Daniel com Jó. E o próprio Tiago, lá na frente, no Novo Testamento, vai atestar a autenticidade da realidade histórica acerca da história deste personagem, deste livro que narra a história do grande homem de Deus que foi Jó. Terceiro ponto, a terra de Jó. A terra de Jó era a terra de Uz, não confundir com a terra de Ur, terra de Abraão, Ur dos caldeus, terra de Uz. Uma parte ali da Mesopotâmia, terra de Uz. Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia. Ponto 4. A época de Jó. A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó mais ou menos ali com o período de Abraão, de Isaac e Jacó. Então eles também seriam conterrâneos, né? Mais uma informação importante
temporal acerca do período, né? Então, Jó ali, ele tinha algum conhecimento de Deus, ele era servo do Senhor, ele buscava a face de Deus, embora não tenha ali um contato com Abraão, né? Isso é importante. Síntese do tópico 1. A autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Uz, no período patriarcal. Ponto 2 da lição: estrutura literária do livro de Jó. O livro de Jó é escrito numa maneira literária que traz prosa e poesia. Então ele tem uma combinação de prosa e poesia, nessa ordem: prosa, poesia, prosa. Ele é um livro que vai se desenrolar basicamente ali em torno de Jó e de seus amigos, que vão tentar trazer a ele, de alguma forma, uma lucidez em cima do pecado. Eles vão dizer que provavelmente Jó vive aquele sofrimento porque ele está em algum tipo de pecado. 2. A organização. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem, Eliú. 3. A abundância de figuras de linguagem. Então o livro é riquíssimo em figuras de linguagem. Jó, por exemplo, ele vai usar as figuras do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade de dias. Ele vai falar do vento, da nuvem, da sombra. Ele vai falar da corrida, ele vai falar da águia, da flor. Ele vai fazer comparações metafóricas em relação à brevidade de determinadas coisas da vida, em relação com a própria vida do homem, para mostrar que o homem é um sopro, o homem é uma nuvem, o homem é uma sombra que rapidamente nasce, rapidamente se desenvolve e rapidamente desaparece. Então a vida do homem é breve, é curta, é um sopro. Síntese do tópico 2. O livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa. Há também o uso de metáforas e paralelismos. Tópico de número 3. Natureza e mensagem do livro. Por que os justos sofrem? Por que aqueles que servem a Deus sofrem? Por que aqueles que buscam a presença do Senhor sofrem? Ora, se nós olharmos bem para a história da humanidade, nós vamos ver que essa pergunta ela não é nova. Ao longo da história humana, tanto teólogos como filósofos tentam responder esta pergunta, embora não haja ainda um consenso. Se nós olharmos para a Bíblia, nós veremos que isso é até bem claro de se entender. Quando nós falamos do homem, nós falamos de uma criatura caída que herdou o pecado original através do seu pai Adão, e a partir daí o mundo ele vai andar em 2 vertentes. Uma em que o homem é mau, é ruim, é miserável, é ímpio, é afastado de Deus, e outra que ele é justo, ou seja, ele busca a presença de Deus, ele busca a face do Senhor. Ora, se eu tenho numa mesma terra pessoas boas e pessoas más, não há muito do que se pensar. É óbvio que tudo aquilo que é ruim se oporá a tudo aquilo que é bom. E o mundo jaz no maligno. Logo, a vida do justo, a vida daquele que busca a Deus, nunca será fácil. Ela será de perseguição, de zombaria, ela será de chacota, ela será de dificuldades, ela será de lutas, de tribulações. Então isso ocorrerá naturalmente. Por quê? Porque os que buscam a Deus não são bem vistos. Os que pregam a verdade não são bem vistos. Os que fazem o bem não são bem vistos. Os que pregam a palavra de Deus não são bem vistos. Os que combatem o pecado não são bem vistos. E quando nós olhamos para Jó, Jó era muito mais que um pregador. Jó era muito mais que um anunciador de boas obras. Jó ele era um exemplo vivo. Ele não era corrompido pelo povo à sua volta, ele não era corrompido pela riqueza, ele não era corrompido pelo mundo. Ele tinha tudo materialmente falando, todavia, entretanto, porém, o seu coração era reto, ele era íntegro e desviava-se do mal. Jó era um exemplo irrefutável da graça, do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Logo, o diabo vai se incomodar e vai fazer de tudo para provar que Jó é fundamentado em sua riqueza. A fé de Jó
é referente ao seu patrimônio, a fé de Jó é referente às suas posses. E ele vai tentar provar isso a Deus. Então, é o ponto 2 que vai falar da bondade desinteressada, né? Será que alguém faz algo bom para alguém sem esperar nada em troca? É o questionamento do diabo. Será que Jó ele é fiel porque ele é fiel ou ele é fiel porque Deus o abençoa? Então ele vai fazer essa comparação, essa analogia. No ponto 3, pode o homem compreender Deus? Né? Pode o homem entender Deus? A questão para Jó não foi tanto o entender Deus, mas o experimentá-lo, prová-lo, senti-lo, vê-lo de fato e de direito em ação, em prol dele mesmo. Então, síntese do tópico número 3, a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. A palavra paciente, quando falamos aqui da história de Jó, ela tem uma conotação muito interessante. Ela significa permanecer fiel diante da dor, da luta, da angústia, da provação, da dificuldade, diante de todos os problemas. É aquele que mantém a calma, mantém a sanidade mental, no sentido de não desviar-se, e continua acreditando em Deus, mesmo quando isto lhe custa a vida, mesmo quando as coisas que ele enfrenta, as provas que ele enfrenta, não apresentam soluções. Ele continua crente porque ele é paciente em Deus. Então isso é uma coisa extraordinária na vida de Jó. Que Deus continue abençoando os irmãos, continue derramando a sua graça, do seu amor e da sua bondade. Fiquem todos com Deus e até a próxima lição, em nome de Jesus.